renove suas forças. E o nosso versículo que há de nos acompanhar durante o mês de fevereiro, é esse belíssimo texto bíblico, Isaías 40, está pequenininho ali, mas vai aparecer em letras garrafais em outros slides. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam ao alto como águias. Renove as suas forças. Talvez no começo do ano, estamos aí entrando no segundo mês e você está se sentindo cansado, exaurido, quebrado, está se sentindo só o pó. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. E a sua oração seja justamente essa ao Senhor. Senhor, renova-me. Renove, Senhor, as minhas forças. Renove, Senhor, as minhas forças. Falando um pouquinho da águia, todo domingo a gente vai falar um pouquinho a respeito da águia. A águia é capaz de enxergar em 360 graus. Sua visão é 8 vezes mais precisa que a do ser humano. Ela pode perceber qualquer movimento a uma distância de até 3,5 quilômetros de distância. E quando escolhe a sua presa, ela voa reto a uma velocidade de até 320 quilômetros por hora, dificilmente errando o alvo. Vamos ler todos juntos? Agora dá para todo mundo ver. Isaías 40, 31. Vamos lá? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias. Tudo quanto for dito aqui nesta noite tem esse viés, a visão, e esse voo reto, veloz da águia. Hoje o nosso subtema é começar bem e terminar bem. E eu diria para você que terminar bem é muito melhor do que começar bem. Mas a ideia é continuidade. Começar bem e terminar bem. Nós estamos em jornada. Nós estamos na travessia. Quanto tempo duraremos? Só Deus sabe. Mas lá no fundo do nosso coração, o que a gente mais deseja é terminar bem. Poder dizer como o apóstolo Paulo disse, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que coroa, não? Que glória poder, na velhice, no fim dos dias, repetir as mesmas palavras do apóstolo Paulo. Então eu quero pensar com você nessa noite, começar bem e terminar bem. O nosso personagem é icônico. Você que gosta de Antigo Testamento, nós vamos ler Juízes capítulo 13. Juízes 13. Apenas 2 versículos neste momento. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Mané-Dan, em Zorá de Estaol. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Somos todos ouvidos, Senhor. Fala conosco. Fala ao nosso coração, Senhor. Precisamos ouvir a sua voz. Precisamos de norte na nossa vida. Precisamos de direção na nossa vida. Precisamos de renovação na nossa vida. Precisamos de conversão na nossa vida. Precisamos do Senhor na nossa vida.
nome de Jesus. Amém. Texto e contexto, só para a gente entender um pouquinho a respeito de Juízes capítulo 13 e capítulos seguintes. Sansão viveu no tempo dos juízes, inclusive ele foi um desses que a Bíblia chama de juízes, mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo. Qual é o contexto específico? Contexto de guerra, um contexto de rivalidade bélica. O principal inimigo dos israelitas eram os filisteus. O capítulo 13 começa dizendo o seguinte: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Então Israel está sob os filisteus. O livro dos Juízes segue o mesmo movimento. Quando o povo obedecia, qual era o presente que o Senhor dava? Liberdade. Mas era um povo bonzinho, como eu, como você, como nós. Desobedecia. Voltava as costas ao Senhor. Sequência, opressão. O Senhor permitia que acontecesse o que nós lemos aqui em Juízes 13. O Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Daí o povo chorava, clamava, se arrependia. O que Deus fazia? O que o Senhor fazia? Levantava um juiz, levantava um libertador. Então todo o livro dos juízes segue essa dinâmica aqui. Deus levantou vários libertadores para o povo de Israel. Sansão é o último dos líderes escolhidos por Deus em Juízes. E o que é que nós poderíamos começar falando a respeito de Sansão? Sansão começou bem. Teve um nascimento miraculoso. O texto bíblico diz, em Juízes capítulo 13, versículos 2 e 3. Vamos ler juntos? Vamos lá? Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. É bem parecido com aquilo que nós vemos no início dos evangelhos, lá no Novo Testamento, a anunciação. A anunciação, um anjo que aparece a uma estéril e faz esse anúncio grandioso. Você é estéril, mas o Senhor olhou para você e você será mãe. Você carregará um filho nos braços. Então, está aí, ó, um nascimento miraculoso. Sansão é um milagre. É um milagre. Mas não para por aí. Sansão tem uma vocação especial, uma vocação específica. Versículos seguintes: todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Vamos ler o negrito juntos? Vamos lá? Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então nasce com uma missão especial. Ele é nazireu desde o ventre materno. Gustavo, o mineiro perguntaria assim para mim: que trem é esse? Nazireu? Que negócio é esse? Tentando ajudar, né? O voto de Nazireu está lá em número 6. Tinha o propósito de pedir ajuda especial de Deus em uma situação crucial. Era sinal de que a pessoa estava voltada para Deus com muita intensidade e concentração. Então Sansão já nasceu sob esse voto.
Alguém voltado para Deus com muita intensidade, com muita concentração, porque ele é nazireu desde o ventre. Nazireu desde o ventre. Então ele tem um nascimento miraculoso, uma vocação especial, e não para por aí. O texto bíblico diz que ele nasce debaixo da bênção do Senhor. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Vamos ler juntos? O negrito. E ele cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Ah, isso sim que é começar bem, hein? O sujeito é um milagre. Tem uma vocação especial. Ele foi chamado desde o ventre materno para ser um libertador, para libertar o povo de uma opressão de 40 anos. E ele nasce mais do que abençoado. O texto diz, o Senhor o abençoou e o Espírito começou a agir nele. Isso sim que é começar bem, hein? Você pode estar pensando, pastor, não tem nada a ver comigo, porque se eu contar o meu começo, você chora. Ali as pedras choram se eu contar a minha história. Mas eu repito, melhor do que começar bem é terminar bem. Guarde isso. Guarde isso. Talvez você seja como eu, assim, né? Um sujeito sem pedigree. Comum. Uma vida altos e baixos. Talvez mais baixos do que altos. Dificuldades. Mas melhor do que começar bem, guarde isso, é terminar bem. É terminar bem. Sansão, que maravilha, né? Que maravilha. Começou bem, mas terminou? Terminou? Mal. Terminou como um animal de tração. Um animal de carga. Eu me arrepio quando leio esse versículo 21 do capítulo 16. Mexe com as minhas entranhas. Olha o que o texto diz. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Irmãos, é a mesma pessoa. Estamos falando da mesma pessoa ainda. Um milagre, uma vocação especial, um chamado específico, o grande libertador, abençoado. Agora, a condição dele se assemelha de um animal de tração, de carga. Dá para piorar? Ah, sempre dá. Tratado como um bobinho da corte. Um bobinho da corte. O texto é longo, preste atenção. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar comemorando: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão. E ele os divertia. Estamos falando ainda da mesma pessoa. Um nascimento miraculoso, uma vocação especialíssima, o libertador do povo, um homem abençoado. Mas agora ele já tem os olhos vazados, gira como um burro, como um animal de carga, um moinho. E ele é trazido para o meio do anfiteatro, a plateia bradando, para divertir o povo, os filisteus. Mas sempre dá para piorar. Ah, a gente consegue. O ser humano sempre consegue piorar. Um suicida. O texto é longo, mas hoje eu estou só lendo a Bíblia.
Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ele está cego, ele teve os olhos furados. Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre os quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda noutra, e disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Começar bem e terminar bem é o nosso tema. Mas o que aconteceu com Sansão? O que aconteceu com Sansão? Tenho certeza que de repente você está ouvindo essas minhas palavras e a sua cabeça está, de repente, até lembrando de algumas pessoas. De repente pensando até em si mesmo. De repente pensando, lembrando de alguém muito próximo, um familiar, um parente, um amigo chegado. Como é que pode gente que tinha tudo para dar certo e deu tão errado? Como é que isso pode acontecer? E por que isso acontece? Se eu fosse professor, eu passaria uma liçãozinha de casa para vocês hoje. Nível fácil, facílimo. São 3 ou 4 capítulos da Bíblia, a história de Sansão. Leia. Leia a história de Sansão. 3 ou 4 capítulos da Bíblia. Mas é uma história tão impactante, tão impactante, tão impactante, que nos mostra nitidamente como alguém pode meter os pés pelas mãos, fazer besteira em cima de besteira, não ouvir Deus, renegar berço, história, esperanças, vocação, chamado, santidade, renegar, jogar tudo isso no lixo. Gustavo, mas que loucura é essa? Leia a história de Sansão. O que aconteceu? O que aconteceu com Sansão? A primeira coisa que aconteceu com Sansão, e foi, talvez, o início da derrocada, ele se esqueceu da sua vocação. Nós já lemos esse versículo, e esse versículo é claro. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Qual é a vocação de Sansão? Qual é a vocação? Qual é o chamado de Sansão? Havia uma esperança em torno daquele menino. Porque ele nasceu para ser o grande libertador, o grande líder, o grande homem de Deus, aquele que livraria Israel de um jugo de 40 anos, 40 anos de sofrimento, 40 anos de opressão. E Deus mandou um homem para ser o grande libertador. Mas a gente vai lendo a história de Sansão, parece que ele perde o contato com a sua vocação. Parece que ele perde o contato com o seu chamado. Parece que ele se esquece, e se esquece muito facilmente da missão de Deus para a vida dele. No capítulo seguinte, ele já aparece encantado por um rabo de saia. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram:
Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Ele tem esse chamado, ele tem essa vocação de libertar Israel da opressão dos filisteus. E o que é que Sansão tem no seu coração? Achar uma esposa no meio dos filisteus. Ele se encanta por ela. E os pais vão conversar com ele. Sempre os pais querendo dar bons conselhos. Não se sinta tão mal quando um filho seu não ouvir você. Sansão também não ouviu seus pais. Sinto o pior dos pais, a pior das mães, porque um filho seu, uma filha sua, não deu ouvidos, não dá ouvidos aos seus bons conselhos, porque Sansão também não ouviu seus pais. Será que você não pode, meu filho, encontrar alguém aqui, dentro do nosso povo, da nossa parentela? Não. Eu já me encantei e eu quero ela. Então, qual é o problema? Qual é o problema de Sansão? Sansão só enxergou a si mesmo. Só olhou para si mesmo. Se existe um problema que Sansão tinha, era esse. Umbiguismo. Umbiguismo. O sujeito que só consegue olhar para o próprio umbigo. É só o meu umbigo. É só o meu umbigo. Cara, mas você foi chamado para libertar Israel das mãos dos filisteus. Mas eu me encantei por uma delas. E eu quero ela, não tem jeito. Ele está voltado para o umbigo dele. Ele só enxerga a si mesmo. Uma outra coisa que nós poderíamos falar a respeito de Sansão. O que aconteceu com Sansão? Baseou sua vida em desejos desordenados / desenfreados. Baseou a sua vida em desejos desordenados / desenfreados. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para mim. É o início do ministério dele. Ele se encanta por alguém que ele não podia. Ele não podia ter se encantado por essa mulher. Mas é por essa mulher que ele se encanta. Mas legal, eu falei que a história de Sansão são 3 ou 4 capítulos, né? Olha que performance bonita de Sansão. Logo depois, certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Então veja que coisa interessante. Sansão desceu a Tímina e viu ali. Ele viu ali uma mulher. Certa vez Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. É o radarzinho dele. É o radarzinho de Sansão. Ele sempre está vendo ali uma mulher. Ele sempre está vendo ali uma prostituta. Aliás, é o que derruba um homem, viu? A questão da barra. Barra de ouro. Barra de saia. E o conhaque São João da Barra é o que derruba qualquer homem. Barra de ouro. Barra de saia. E o conhaque São João da Barra derrubam qualquer homem. E com Sansão foi assim. Achei legal essa delicadeza do texto, né? Viu ali, ele viu ali. Ele viu ali. Tem mais. Depois dessas coisas, ele se
apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. A tal da Dalila, a gente bem sabe que foi o prego do caixão dele. Porque ele procurou, e as coisas que podem derrubar um homem, barra de ouro, barra de saia, e o conhaque São João da Barra. Ele procurou e encontrou. Então, Sansão baseou sua vida em desejos desordenados, desenfreados. Gente que não tem autocontrole, que não tem domínio próprio. Gente libidinosa. A libido lá em cima. Gente que ainda, muito embora sou discípulo de Jesus, mas essa área da vida ainda está lacrada. Está lacrada. Está lacrada. Baseou sua vida em desejos desordenados, desenfreados. Eu já disse uma vez, repeti outra. Hoje cedo falamos sobre isso. Não pense você que o pecado é ruim. E não pense você que o capeta seja feio. Se o pecado fosse ruim, ótimo para nós não pecaríamos. Se o capeta fosse feio, seria ótimo para nós não seríamos tentados e não cairíamos. É justamente o contrário. O pecado é prazeroso e o capeta é lindo ou linda. No meu caso é linda. Então tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado com aquelas áreas na sua vida que precisam ser tratadas, mas de repente você não está tratando, você está bobeando, você está se deixando levar. E a coisa está assim, ó, desejos desordenados, desejos fora de ordem e desejos desenfreados, desejos sem freios. Sabe onde você vai parar? Na mão de uma Dalila. Tome cuidado. Tome cuidado. E o que mais poderíamos falar? O que aconteceu com Sansão? Ele rompeu as alianças. Ele era um nazireu. E como nazireu, ele precisava se esquivar, evitar, ele não poderia fazer algumas coisas. Mas ele fez. A primeira está aqui. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente o leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Qual é o problema aqui? Não era uma oportunidade? Você não pegaria esse mel? Você não aproveitaria a oportunidade? Qual é o problema? O problema é que Sansão era nazireu, ele não podia tocar em nenhuma coisa morta. E ele foi pegar o doce justamente naquilo que estava morto, naquilo que estava podre. Ele viu doçura na podridão. E ele foi lá e colocou a mão dele. Ele quebrou o voto. Doçura na podridão. É só uma vez, ninguém está vendo. É rapidinho, ninguém vai ficar sabendo. Doçura na podridão.
Você vai se dar bem e ninguém vai ficar sabendo. Doçura na podridão. Ele fez uma coisa que ele não poderia fazer. Ele tocou um animal morto. Ele rompeu, ele quebrou o voto de Nazireu que ele tinha. Mas tem a experiência derradeira. A força de Sansão estava nos seus Então ela lhe disse, ela é a Dalila, o prego do caixão de Sansão. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua força. Ela estava tentando tirar o segredo. E ela estava conluiada com os filisteus. Cada tentativa era uma emboscada dos filisteus. E ela começa importunando o tempo todo. Ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. O versículo subsequente diz que Sansão caiu em pesado sono, dormiu. Sansão dormiu no colo de Dalila. Sansão dormiu no colo de Dalila. O cabelo dele foi raspado, os olhos dele foram furados, e ele foi tratado como um animal, como um bobo da corte, e terminou tirando a própria vida. Por que ele fez isso? Sansão só viu o momento presente. Ele perdeu aquela visão da eternidade, a visão de longo alcance. Ele olhou só para o momento presente. Quero resolver minha situação, não aguento mais essa mulher falando na minha cabeça. Vou contar logo esse segredo para ela. Vou me livrar disso. Ela está me matando, eu vou morrer. Não aguento mais ouvir essa tal de Dalila falando na minha orelha. Ele só viu, ele só pensou no momento presente. Bem, vamos à ajuda de um pastor mais experiente. O capítulo 13 de Juízes prepara o leitor para a chegada de um libertador extraordinário e poderoso. Como é que foi o nascimento dele? Houve uma anunciação, um anjo anuncia o nascimento de Sansão. É um libertador extraordinário e poderoso. Mas olha só o que está em negrito ali. Vamos ler juntos o negrito? Em vez disso, conhecemos o personagem mais imperfeito e fraco do livro. Um homem violento, impulsivo, libidinoso, infantil e egoísta. A águia tem visão. É uma das características da águia. Uma excelente visão. Sansão é um homem sem visão. Você quer renovação na sua vida? Renova-me, Senhor. Você quer renovação? Seja uma pessoa de visão ou com visão. Não se permita guiar, ser guiado, ser guiada. Um homem violento, um homem impulsivo, um homem libidinoso, um homem infantil, um homem egoísta. Se essas forem as marcas da nossa vida, sem chance, sem renovação. A gente vai continuar caminhando, no mínimo, marcando o passo. Se Deus tiver misericórdia de nós. Se Ele não tiver misericórdia,
a nossa vida irá à bancarrota. Terminaremos mal. Um homem violento, um homem impulsivo, um homem libidinoso, um homem infantil, um homem egoísta. Ok. Pastor, o que eu vou levar para casa? Já está levando uma coisa. Lição de casa. 3 ou 4 capítulos. A história de Sansão riquíssima. O que eu compartilhei com vocês aqui foi uma polaroid. Eu poderia falar sobre a violência, sobre a impulsividade. Eu foquei mais em outras coisas. Mas leia, um homem impulsivo. Não pensa. Não pensa no seu Deus, na sua vocação, no seu chamado, na sua santidade. Não pensa. O que eu vou levar para casa? Vamos ler juntos? Vamos lá? Para começar bem e terminar bem, mantém os olhos bem abertos, fixos em Jesus, reconhecendo-o em todos os seus caminhos. Os olhos abertos como os olhos da águia. Os olhos abertos como os olhos da águia. Capaz de ver uma movimentação a 3,5 quilômetros de distância. A águia vê, porque ela fixa os olhos. E ela voa em linha reta. Visão e retidão. Ela vê e ela voa em linha reta. Olhe para a sua vida. Hoje, agora, você reconhece Jesus caminhando ao seu lado, junto de você, nos seus caminhos? Será que Jesus está comigo? Isso que eu estou fazendo, Jesus está comigo? Está aprovando? Está abençoando? Eu estou fazendo porque eu estou ouvindo Jesus dizendo para mim, vai, Gustavo. Eu estou te abençoando para você abençoar. Eu estou agindo na sua vida para que você também seja gracioso, misericordioso, generoso, amável, perdoador na vida dos outros. Eu estou do seu lado. Será que eu estou percebendo, reconhecendo Jesus nos meus caminhos ou não? Eu estou fazendo coisas que eu sei que são reprováveis. Eu estou andando com gente que eu sei que eu não deveria. Só por evangelização, missão. Eu ando com fulano porque é missão. Não é sociedade, porque não dá. Ele está tentando sempre me levar para um outro lado. Eu não vou fugir. Toda vez que eu trombar com ele, é missão. Mas não estou pactuado com ele. Como diria craque Neto, passarinho que acompanha morcego dorme de ponta cabeça. Passarinho que acompanha morcego dorme de ponta cabeça. Então, de alguns, é missão. Estou lá para missão. Não porque estou pactuado. Não porque estou concordando. Olhos abertos, fixos em Jesus e reconhecendo-o em todos os nossos caminhos. Para a gente encerrar. Para a gente ir embora. Vamos ler todos juntos? Isaías 40, 31? Vamos lá? Aquele que esperam no Senhor, renovam suas forças. Voam bem alto como águias. Como a águia. A águia, uma visão privilegiada. E o seu voo é em linha reta. Visão e retidão. A renovação passa por aí. Começar bem, terminar bem. Começar bem, talvez comigo, com você, com muitos aqui, talvez não deu. Não começamos tão bem assim. Mas todos nós aqui podemos, em nome de Jesus, terminar bem. Porque andamos com Jesus. E quem anda com Jesus, só tem um jeito de terminar a vida. Só um jeito.
bem. Senhor, segure firme nas nossas mãos e conduza cada um dos nossos passos. Livre-nos, Senhor, dos nossos afetos desordenados, das nossas paixões desenfreadas, que nós possamos submeter toda a nossa vida a Ti, Jesus. Estenda e estabeleça o Seu senhorio, a Sua majestade, a Sua cura, a Sua libertação sobre toda a nossa vida, Senhor. Porque nós queremos andar contigo. Porque nós queremos, Senhor, mais do que qualquer outra coisa, é o anelo da nossa alma. Queremos andar contigo para terminarmos bem. A Sua palavra diz e nós cremos: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É a coroa da vida, Senhor, que nós queremos. Ajude-nos. Por favor. Clamamos em nome de Jesus.